Olá, tudo bem? Espero que esse podcast te encontre bem. Eu sou o Paulo e esse é o Católicos Antifascistas, um podcast para você que é católico, mas não é homofóbico. Pelo contrário, combate o preconceito e a discriminação contra os homossexuais, contra a comunidade LGBTQIA+. Então vamos falar sobre o tema de hoje, que é sobre gays. Estamos no mês do orgulho gay, então vamos falar sobre gays, mas principalmente sobre padres gays. E antes disso, evidentemente, a gente pede para você sempre, né? Gostou desse conteúdo, espalha a notícia, compartilha. É sempre legal mandar manda o link aí do seu tocador de podcast que você está ouvindo para os seus amigos, para os seus colegas, né? Para as pessoas verem que tem visões novas, visões diferentes, que ser católico não é só aquele jeitão que as pessoas veem, né, na televisão. Você tem ou nas redes sociais. Não tem só aquele jeito chato, quadrado. A gente tem um jeito também diferente, um jeito. E a gente olha as coisas sempre com muita profundidade. Aqui nesse podcast a gente não fica falando as coisas de forma leviana. Pelo contrário, a gente sempre. Cada episódio tem muita pesquisa, muito estudo e muita oração para que a gente possa fazer algo que seja bom, seja construtivo, né? E possa atender e ajudar, mesmo aqueles que discordem, né, da gente, possam aprender alguma coisa ao ouvir podcast. Vai ter gente chata, mas isso é da vida. Seria o do mundo sem os chatos, né? E eu também aproveito para convidá-los também na descrição aqui desse episódio, no seu tocador de podcast, você vai ter acesso a tanto aos links dos livros que a gente vai mencionar nesse episódio. Esse episódio eu vou deixar o link de 2 livros. Você vai saber ao longo do episódio quais livros são. Um deles você já deve estar imaginando, porque afinal de contas, né, a gente está falando de padres gays, então vocês já devem saber de qual livro estamos falando. E outro, enfim, vocês vão ver aqui ao longo da conversa. E também tem a nossa loja, que não vende livro, mas vende canecas, camisetas, pôsteres, estampas, para quem quer, né, viver a espiritualidade, ter isso na sua casa. Então, putz, eu queria vestir a camiseta aqui, mas eu não tenho. Só tem aquelas camisetas chatas, né, de que tem tudo quanto é livraria católica. Não, aqui você vai ter uma camiseta diferenciada, com uma arte diferente, que expressa a nossa forma de ver a fé católica, né? Então, por isso é legal você dar uma olhada também. E quando você compra ali, você tanto ajuda um projeto social, no caso é o projeto Mesa Brasil, do SESC, que é o maior banco de alimentos do Brasil, quanto também ajuda a financiar este apostolado. Não um grande financiamento, mas ajuda a dar uma batida ali nos nossos custos. Esse é um projeto, um apostolado pessoal, é uma iniciativa pessoal minha, e a gente precisa, eu, né, ponho aqui meu tempo, meu dinheiro, meu recurso, não, não tenho intenção de enriquecer com este projeto, mas a gente precisa abater um pouco os nossos gastos, então a gente sempre pede ajuda. E vamos aqui aos nossos temas. Eu vou, para você entender um pouco como vai ser a nossa jornada hoje, tá? A gente vai falar, eu vou falar aqui basicamente, primeiro, sobre o que a igreja fala sobre os homossexuais, até para afastar um pouco o preconceito. Já começo aí, né? Indo pelo conhecimento do que a igreja ensina, não é evidentemente o mais acolhedor dos conhecimentos, né, dos ensinamentos, mas é melhor do que muita coisa que se diz por aí. E aí nós vamos mergulhar a fundo numa leitura que vou fazer um comentário e um resumo da leitura que eu fiz do livro do Brendo Silva, que é o A Vida Secreta dos Padres Gays. Eu vou pontuar com algumas coisas que eu sei no processo, mas acho que é importante para trazer luz a esse fenômeno, né, dos padres, que são padres e são gays, e são muitos, tá? É mais do que você pensa. Inclusive aquele padre que fala, nossa, esse padre é muito sério, muito rigoroso, ele, ele celebra a missa em latim, ele é bem conservador, você pode apostar que ele é gay, tá? Eu, é bem muito provável que ele seja. Tem muito padre heterossexual, conheço também, tem as suas lutas, enfim. E acho que é um tema que a gente precisa discutir a fundo e sem hipocrisia. Até porque a vida do padre é uma vida muito solitária. E esse cenário que o Brendo traz é um cenário verdadeiro. Ele é um cenário que
eu conheço histórias parecidas de outros lugares, tá? Eu vou falar isso aqui também ao longo do episódio. Ele aumenta ainda mais a solidão do padre, né? Então é importante a gente sempre lembrar e rezar com muito atenção pelos nossos padres, porque eles estão sempre muito expostos a uma solidão muito profunda e muito dolorosa. Então é assim, ainda mais um padre que tem que ver uma vida dupla, né? Porque ele se coloca, ele é um homossexual que tem que passar a imagem de que não é um homossexual, mas é uma coisa que tá até acima das realidades mundanas. E isso é muito difícil, tá? E é muito sofrido, né? E só os canalhas conseguem fazer isso sem ter dor. As pessoas honestas sofrem. Né? Como disse um amigo meu, padre, falou, minha vida seria muito melhor se eu não tivesse caráter. Mas enfim. Bom, vamos lá, vamos começar pelo que ensina a igreja. Eu queria dizer assim, a gente tem, né, dentro do espectro católico, vamos dizer assim, o magistério, ele fica no meio do caminho entre uma teologia um pouco mais moderna, que eu vou apresentar aqui um pouco, e teologias e discursos e doutrinas e pregações extremamente conservadoras e extremamente homofóbicas. Então, assim, existem setores que defendem, sim, tá? E eu já ouvi isso muito da igreja, defende coisas como cura gay e coisa parecida, tá? Todos esses absurdos. Mas, assim, o ensinamento, a igreja, ela tem feito um caminho muito mais interessante de, assim, de tentar entender. Ela não abre mão do seu conhecimento tradicional, do seu ensino tradicional sobre o ser gay, mas ela tenta entender a realidade humana e forçar uma abordagem mais acolhedora, tá? Então, no catecismo, o catecismo ele consolida ali um pouco a visão pós-conciliar e é aquele esforço do Ratzinger, né, da Congregação para a Doutrina da Fé, sob a coordenação do Papa João Paulo II, de tentar fazer uma grande consolidação. Então, o texto do catecismo, ele é um texto que ele oscila, tá? E como ele oscila, fica muito fácil de se usar o catecismo, inclusive, para promover a homofobia, tá? Então, por exemplo, ele são 3 pontos, né, o 2357 a 2359, que tratam do assunto homossexualidade, tá? E aí ele fala sempre o seguinte, no primeiro, ele tenta explicar o conceito e ele diz que ele entende que, do ponto de vista científico, ainda não se sabe quais são as causas e é acolhedor em relação a precisamos entender esse fenômeno, precisamos entender que são essas pessoas e tudo mais, mas ao mesmo tempo fala assim, ó, a igreja entende que isso é uma depravação grave, ou seja, a Sagrada Escritura apresenta a homossexualidade como uma depravação grave e a tradição sempre entendeu que isso é desordenado. Então ela acolhe, mas ela não abre mão da visão de que é desordenado, se é desordenado, logo é pecado, tá? E ainda fala, é contrário à lei natural, fecha o ato sexual dom da vida, não procede de uma verdadeira complementariedade efetiva sexual e não podem ser aprovados. Então, vejam que é um discurso que ele é muito duro nesse sentido. Mas aí no seguinte, ele fala sobre a ação pastoral. Então, ele reconhece que um número considerável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais, reafirma que é desordenado, mas reconhece que isso é uma aprovação e pede que os homossexuais, né, a comunidade LGBT, seja acolhida com respeito, compaixão e delicadeza e que se evite qualquer sinal de discriminação injusta. Isso é um negócio muito interessante, porque ele não está negando a discriminação, mas a discriminação injusta. Porque como a igreja entende que o ato é desordenado, então ele entende que pode haver discriminação justa, porque é aquilo que, pelo que a igreja entende,
não pode ser aberta a homossexuais. Tá? E quando o texto foi escrito, era, por exemplo, proibido oficialmente ordenar homossexuais como padres. Tinham muitos padres gays, mas eles eram oficialmente proibidos de existir, né, por exemplo. E aí termina com uma proposta, né, o final do segundo parágrafo e o terceiro parágrafo falam que os homossexuais têm que viver a sua condição como uma cruz e são chamados à castidade, então o homossexual tem que viver um celibato eterno, tá? Que aí é um pouco aquela questão do fariseu, né? Jesus fala do fariseu, que você coloca um peso, o fariseu coloca um peso sobre a outra pessoa e ele mesmo não ajuda a carregar. Então, assim, é, o texto do catecismo, ele é bom porque ele cheira a uma abertura e um acolhimento, mas ele não consegue sair da visão de que você está acolhendo alguém que está fazendo algo muito grave. Tá? E, e dá margem ainda para muita homofobia também. Mais recentemente, a exortação apostólica Amoris Laetitia tem 2 parágrafos sobre a questão da homossexualidade, e aí ela é mais firme, ela é mais aberta do que o catecismo, tá? O texto do Papa Francisco, ele começa dizendo que Jesus se ofereceu pela salvação de todas as pessoas sem exceção. Então, isso inclui os gays. Então, os gays estão salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele já começa dizendo isso, né? Então, quer dizer, você rompe com aquela ideia de que o cara está condenado porque, afinal de contas, ele é homossexual. E aí fala da situação das famílias que têm. E aí o foco da exortação é muito como a família lida com o homossexual que está dentro dela, com os filhos homossexuais. Então reconhece que é uma situação que não é fácil e que precisa ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito. E aí volta à expressão, né, afastar de qualquer discriminação injusta. Mas ela é mais específica, fala assim, inclusive, deve-se evitar qualquer forma de agressão e violência. Então, não só fala assim, deve-se evitar a discriminação injusta, com aquela ressalva que eu fiz lá atrás, que tem a discriminação justa. Essa pode. Mas ele especifica que não pode aceitar agressão e violência. Então, alguns atos que são muito comuns em algumas famílias muito tradicionais, como expulsar de casa, tá? Isso é mais comum do que parece. Um filho gay ou bissexual, uma filha lésbica ou bissexual, um filho transexual, é vedado, né? E é condenado pela Amores Letícia. E ele fala que a família precisa de um respeitoso acompanhamento para que as pessoas possam, para que os homossexuais possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Então, a exortação do Papa Francisco vai muito mais no sentido do acolhimento e menos no sentido de, ó, é desordenado, é pecado. É que é diferente também porque aqui se trata de uma exortação apostólica com um viés pastoral e o catecismo é um texto mais doutrinário. Então tem um pouco essa diferença, tá? E aí ele ainda fala das uniões homossexuais que ele é, assim, que aí eles falam que não, aí se posiciona contra o reconhecimento dos casamentos gays, tá? E inclusive condena que as igrejas sofram pressões nesse assunto e que organismos internacionais condicionem a ajuda financeira a países pobres à introdução de leis que instituam o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma postura de instituições como o Banco Mundial, por exemplo, que quando um país aprova uma lei criminalizando os homossexuais, corta-se investimento, tá? E, enfim, aí a igreja fala assim, não, isso é um absurdo, tem que deixar o Estado proibir essas coisas. Então você vê que a Amores Letícia é um avanço em relação ao catecismo, ele é mais aberto, mas ela ainda reafirma
coisas complicadas. Mas assim, isso é o magistério oficial dos papas, né? Quando a gente vai para a teologia, e o magistério sempre bebe da teologia, e o debate teológico ele é muito importante e muito rico de se acontecer. Existem várias correntes na teologia que já discutem muito essa questão de se a gente tem que tratar o relacionamento homossexual como algo realmente tão desordenado assim. Porque, até como o Papa Bento XVI, o Cardeal Ratzinger, fala no debate com o filósofo Habermas, por exemplo, antes dele ser eleito Papa, que a fé ilumina a razão, mas a fé também é iluminada pela razão. Então a gente precisa, à medida que a gente vai conhecendo muito mais a fundo a realidade da população LGBT, a gente precisa entender um pouco melhor. Entender essa natureza, a gente precisa ir sendo mais acolhedor também. E eu queria citar aqui, é o livro que eu também vai estar o link aí na descrição, para quem quiser, ele está em inglês, ele não tem versão em português, que é o Just Love, da Margaret Farley. Tá? A Margaret Farley, o Just Love, ele é um livro, um trabalho muito mais profundo sobre moral sexual, numa visão muito mais positiva. Deu problema com o Vaticano, o pessoal condenou algumas coisas porque tem um olhar diferente em relação a vários aspectos. A homossexualidade é um deles, tá? Mas ele é reconhecido e adotado como livro didático em faculdade de teologia no mundo inteiro. Então, é um texto que é importante ser entendido e debatido. Eu acho que ele traz luzes interessantes e pode ajudar a igreja a ter uma postura um pouco mais aberta e menos homofóbica, tá? É, e aí, assim, Margaret Farley é uma freira e é presidente da Sociedade Teológica dos Estados Unidos, enfim. E ela fala o seguinte, que a gente tem que avaliar, ela trabalha a relação homem-mulher com uma construção ética, né, e de uma relação de equilíbrio e tudo mais. Então ela fala assim que a relação homossexual tem que ser avaliada da mesma forma. Você não pode avaliar com um critério diferente por ser homossexual. E aí você não tem que avaliar o ato sexual apenas pela questão da orientação sexual, mas também tem que olhar se tem que olhar se a relação entre as duas pessoas ela se dá com critérios de justiça e de amor, tá? O que significa uma relação ética construída nos princípios da justiça e do amor mútuo? É uma relação em que as coisas acontecem com consentimento mútuo, então você não tem o abuso, né? Existe uma tendência nas correntes tradicionalistas, por exemplo, de que a mulher tem que estar à disposição do homem para transar com o homem sempre que o homem quiser. E o que a Margaret Farley fala é que não, você tem que ter consentimento. A mulher tem que consentir e o homem tem que consentir também, né? E que problema é mais fácil, porque se o homem não consentir, o negócio nem acontece nada, né? Nem levanta. Mas é, a ideia é evitar o abuso, a violência, aquele, sabe? É que não, tem que ter consentimento mútuo. A questão da fidelidade, né? Então, se tem uma relação de fidelidade, sem adultério, né? Sem traição. O respeito mútuo, o respeito, o homem respeitar a mulher na sua dignidade, a mulher respeitar o homem na sua dignidade. Isso vale para o casal também homossexual. A igualdade, ninguém está acima de ninguém. E o cuidado mútuo, um cuidar do bem-estar do outro. Então, se esses 5 critérios estiverem presentes numa relação homossexual, ela é uma relação construída com base nos princípios da justiça e do amor mútuo também. Então, a Margaret Farley, diferentemente de muita coisa que se diz, ela reconhece no amor homossexual ali a possibilidade de ter uma relação de família tão profunda quanto a relação heterossexual, tá? E aí, com isso, ela rejeita uma condenação automática de atos homossexuais, porque ela reconhece que as relações homossexuais podem ser eticamente boas e amorosas se vividas dentro desse princípio. Então, para ela, a relação homossexual ela não é desordenada em si. Ela só vai ser desordenada se ela não estiver baseada nos princípios de consentimento, respeito, igualdade, cuidado, fidelidade. Tá?
Então e aí ela reafirma, ela é muito mais afirmativa do reconhecimento da dignidade da identidade dos homossexuais. E aí, principalmente, voltando àquele, né, aquele paradigma do fariseu que está no Evangelho. Jesus fala, quando ele acusa o fariseu, vocês colocam um peso sobre os outros e não o ajudam a carregar nem com um dedo. O que a Margaret Farley diz é que não se pode, não é ético exigir que as pessoas LGBTQIA+, reprimam ou escondam sua sexualidade como inclusão, como condição para a inclusão religiosa. Então, você diz assim, não, você pode ser aceito, mas tem que haver um celibato. Ou pode ser aceito, mas ninguém pode saber. Ou tem que submeter uma cura gay. Então, ela diz que essas três atitudes, na perspectiva delas, não são atitudes éticas. Tá? Então, como eu disse, esse é um texto de teologia que ele vem para debater e para trazer uma luz nova, que eu acho que é um olhar interessante para a gente trazer para a questão da homossexualidade. Então, quando a gente olha as coisas nessa perspectiva, eu gosto muito dessa abordagem que ela traz, porque ajuda a gente a ser mais acolhedor e a ser menos preconceituoso, sabe? A gente não tá. A salvação. Uma coisa que o Santa Catarina disse no diálogo dela com Deus, no livro O Diálogo, Deus fala assim: você não sabe, só eu, você não tem como julgar a relação das pessoas comigo. Deus fala para Santa Catarina, né? Assim, então, a gente não tem como julgar a relação das pessoas com Deus. Só Ele sabe como é esta relação, como está a disposição da alma com Deus e se a alma vai ser salva ou não. Então, nós não estamos aqui para dizer que fulano, só porque é gay, vai ser tá condenado, vai ser salvo, tá? Isso não nos cabe, isso. A gente tem que ser acolhedor com todo mundo. E os gays querem, os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, precisam de acolhimento e de conforto espiritual, tanto quanto os heterossexuais, tá? Uma vez eu estava no velório de um padre bem velho aqui da minha cidade. Eu não estava, quem estava era minha esposa. E aí entrou uma mulher trans, não, uma travesti, para chorar a morte do padre, que provavelmente o padre dava alguma direção espiritual para ela. E a audiência do velório ficou indignada. Falou assim: quem essa pessoa pensa que é para entrar aqui no velório de um padre? Aí minha esposa ficou brava. Falou assim: ela é uma filha de Deus como qualquer um de nós. E que ama esse padre que provavelmente estava dando o acolhimento que você não está dando. Toma, cheirosa. Então, é isso que a gente precisa. Acho que eu gosto dessa visão um pouco mais aberta. O que não significa que eu vou pegar leve com os padres gays, tá? Que aí tem outros problemas. Mas enfim. Mas vamos primeiro, antes de eu entrar no livro, eu fiz um levantamento aqui para tentar descobrir, afinal de contas, quantos padres são gays? A gente tem aqui no Brasil, só para dar um pouco uma ideia da população em geral, o IBGE aponta que mais ou menos 2% da população se autodeclara LGBTQIA+, tá? O gay ou lésbica ou bissexual, enfim. Só que o autodeclarar-se é uma atitude muito corajosa, porque nós vivemos um dos países que mais mata transexuais no mundo. Então, não é todo mundo que se assume. Então, a estimativa de algumas pesquisas é que esta população deve chegar em torno de 10% da população, considerando os que estão no armário, vamos dizer assim. Quando a gente fala de padres, a gente tem percentuais maiores. Então, por exemplo, em 2002, foi feita uma pesquisa com padres nos Estados Unidos e 9% dos padres norte-americanos se declaravam gays. Se reconheciam, eu sou gay. E 6% se consideravam mais gays do que mais homossexuais do que heterossexuais. Tá em cima do muro, não sei, né? Mas aí tem uma estimativa, de novo, você está falando de 9%, é um número grande, mas a estimativa de que possa ter
algumas estimativas dizem que pode chegar em torno de 17% dos padres dos Estados Unidos homossexuais, o que dá 5 vezes a prevalência da população geral americana. Ah, um outro estudo que compilou vários estudos realizados ali ao longo de vários anos, dá uma estimativa que pode chegar a 50%. No Brasil, se estima que está em torno de 30 a 40%, tá? São dados todos de alguns levantamentos assim. Só que assim, não tem muito método, tá? Cada um tem o seu método próprio. E aí, você dizer assim, essa coisa, eu sou meio gay, por exemplo, é tipo uma pessoa que tá meia grávida, não tem, né? Então, isso tudo mostra que a gente não tem muito uma metodologia muito clara para essas coisas. São estudos todos meio cat, não tem muito fundamento científico. Mas dá para meio que pressupor que tem um percentual razoável dos sacerdotes, tá? São homossexuais. E isso o livro do Brando vai trazer com uma experiência mais própria, né? Mas assim, as estimativas mais confiáveis é no clero americano e fala em torno de 17% da população que se declara homossexual, tá? Então, enfim, você está nos Estados Unidos, que é um país que tem um pouco mais de liberdade para esse padrão de comportamento, né? Para os LGBTQIA+, para essa comunidade. Então, é mais fácil um padre se aceitar, assumir homossexual sem ser muito perseguido, tá? E aí vamos contar um pouco do livro dele. Eu vou aqui pegar, primeiro eu vou destacar algumas coisas da trajetória dele, porque o livro tem 3 partes, tá? Só pra você saber. Uma parte ele conta a vida dele, a segunda parte ele fala do clero gay e da realidade da presença gay no clero católico, e uma terceira parte fala dos abusos. Então, eu vou trabalhar um pouco deste jeito aqui também, tá? E aí ele conta o seguinte, o que ele conta é que ele conhece. A trajetória dele é uma trajetória, ao mesmo tempo, de discernimento vocacional e de identificação, de entendimento da própria sexualidade. Só que isso tudo atravessado por situações de, de abuso e essa coisa mal. É, e de choque com essa vida dupla dentro dos seminários. Então, assim, ele conta que já no seminário no Pará, o primeiro seminário que ele foi morar, que ele é do Pará, né? Ele foi coroinha e tal, e ele entra no seminário menor, que é o seminário onde se faz o ensino médio e dentro do seminário. E já no seminário menor, ele já teve formadores gays. Então, ele conta de um formador que chamava para conversa de orientação na casa dele. E aí, que era para falar da vocação, do centro vocacional, mas aí ele começava a falar de sexo. E começava a, a pedir detalhes e dos desejos sexuais dele, assim. Aí ele conta que então já nesse começo ele já perdeu muito do encanto que ele tinha. E aí ele vai evoluindo, de lá ele foi para Brasília, para um seminário para fazer faculdade e tal. Aí depois ele sai da congregação que ele estava, vai para uma outra comunidade, que é a comunidade missionária Providência Santíssima. Ele estava na congregação Orionita, né? Aí, então, ele e aí ele vai lá também e convive com os gays, com uma vida dupla também das pessoas fazendo um discurso para fora e um outro para dentro, e a realidade das panelinhas, que são, e depois tem, não vai dizer das facções, porque cada grupo tem as suas panelas e as pessoas iam em baladas gays fora da igreja, falavam de relacionamento de padres seminaristas,
suruba, menage, tudo isso, tá? E teve uma situação horrorosa de um padre que abusou dele durante a confissão, tá? Então, o padre falou assim: conta o seu pecado, conta mais e tal, e abusou sexualmente dele enquanto ouvia a confissão. E isso é uma situação que ele conta, que ele ouviu de outros seminaristas, de outras situações, que é uma situação muito recorrente. Aqui contar para vocês algumas coisas assim da minha vivência católica. Eh, eu cheguei a frequentar alguns seminários quando eu era adolescente, participei de encontros vocacionais, e eu vi alguns seminários que eram mais rigorosos em relação a isso, não aceitavam. Eu lembro de um formador que era bem rígido a isso. Ele não, qualquer um que tivesse mínimo interesse homossexual, ele tirava do seminário, pagava o preço de não ter de ter menos padres. E ele claramente defendia, só que ele defendia, por exemplo, a ordenação de padres casados. Porque para ele, ele fala assim: não, antes de qualquer coisa, eu prefiro ter os padres casados. Que é uma coisa que a igreja não aceita ainda, enfim. Já tem tido algumas discussões recentes, mas não avança muito nesse sentido. Só que eu ouvi muitos relatos e conheci muitos casos. Eu não vi de perto, mas ouvi de colegas que frequentaram outros seminários assim, de situações dessas, de seminários que, assim como ele cita no livro, que ele chama de gaiolas, onde as pessoas se soltavam, soltavam a franga e tudo mais. É complicado. Então, assim, situações de. Eu sei de casos de seminários em diocesanos, por exemplo, em que se você não entra no esquema, existem máfias, por exemplo, de organização de suruba dentro do seminário, de suruba gay. Se o cara não entra, ele é descartado. Uma cultura de assédio, de abuso, padres formadores, bispos que abusam dos, dos seus seminaristas, namoro de padre com seminarista, enfim, tudo isso existe e é muito forte, tá? E uma coisa que ele falou é o seguinte, que ele viu padres gays, e bons padres gays e maus padres gays, né? Quer dizer, padres que têm uma vida correta e padres que não têm, em todas as linhas da igreja, desde a teologia da libertação, renovação carismática, até os tradicionalistas, porque no final ele vai para o meio tradicionalista, tá? É, e no Instituto Bom Pastor, ele conheceu inclusive muitos seminaristas e padres gays, que é o Instituto Bom Pastor, é o instituto ligado ao pessoal do Lefebvre, mas que está em comunhão com a Igreja Católica, que serve missa em latim, não reconhece o concílio e tudo mais, Concílio Vaticano II, mas ali também tinham seminaristas e padres gays, então está em todas as áreas. E aí, na parte que ele vai explicar, uma coisa que ele fala é o seguinte, que é um negócio interessante, que um lugar onde o padre homossexual se encontra, pelo que ele apurou, é na questão litúrgica. Então ele fala dos panos, pastoral do panos, panos e rendas. Ele fala o seguinte, não, é, protegido pela condição de padre, o gay não precisa temer seu gosto pelas alfaias, por tecidos luxuosos e rendas elaboradas. É o que toda a minha experiência me ensinou. Toda a performance litúrgica e estética, que culturalmente seria considerada feminina, fora do contexto religioso, atraía homossexuais e dava-lhes segurança ao externá-la. Eu já vi isso, tá? Tem alguns dias da época do ano litúrgico em que você tem que usar roxo por conta de, né, por exemplo, da quaresma, no advento se usa roxo. Só que tem um dia do advento e um dia da quaresma que se usa rosa. E tem padre que usa esse rosa com muito orgulho, assim, e, assim, com uma. E eu não tô falando isso por ser com homofobia, não, tá? O cara faz questão de usar e tal, e ter aquela coisa e tudo mais. Enfim, ele também que cita alguns casos de padres famosos que se assumiram gays. Tem um caso polêmico, que foi um padre polonês chamado Krzysztof Olaf Charança, que trabalhava na Congregação para a Doutrina da Fé, que é quem julga os casos, né? A doutrina sobre homossexuais é
feita pela Congregação para a Doutrina da Fé, e ele, em 2015, na véspera do segundo sínodo sobre a família, ele se assume gay e apresenta o namorado. Então, você, ele foi, perdeu tudo, você perdeu até o direito de celebrar a missa, ele foi escorraçado da igreja por conta disso. Aí, e tem outros casos que ele cita aqui, na Espanha, na Holanda, Estados Unidos. Ele fala do caso do Padre Pinto em Salvador, que era um padre que era gay, que era bailarino, e ele fazia uma missa toda dançada, com alguns temas litúrgicos, inclusive alguns paramentos usando temas afro. Tenho amigos meus que detestam o Padre Pinto. E ele foi, assim, a paróquia ficou em choque, denunciou ele para o arcebispo, e tal, e ele foi expulso da igreja. O Padre Pinto foi expulso da igreja, perdeu inclusive as ordens, né? Que- E, e assim, só que então, o que, que ele fala por um lado, assim, que os padres, assim, você não consegue atender, encher seminários, então se você barrar os homossexuais que procuram o seminário. Então, não dá para, a igreja não pode abrir mão das vocações gays. Então, o que que ela faz? Ela impõe a esses gays, em muitos casos, a obrigação de uma vida dupla. O cara vive, inclusive não vive nem o celibato, ele é um gay que tem uma vida sexual ativa, ou com outros padres, ou com leigos, ou com pessoas até de fora da igreja, e no altar fazem um discurso homofóbico, conservador, um discurso de família, assim, inclusive machista, sabe? Enquanto estão escondendo aquilo que eles mesmos não vivem. Porque, e meio que força, a estrutura te coloca uma questão, te obriga à hipocrisia, né? Eu não estou diminuindo aqui a responsabilidade moral das pessoas que vivem essa vida dupla, mas é uma questão que fica meio que uma regra do jogo que impõe para as pessoas. E aí, os vários casos de abusos de seminaristas, ele tem um capítulo inteiro sobre o caso do Legionário de Cristo, que o fundador da congregação abusava dos seminaristas e dos padres. Então, e teve. Todo mundo achava que ele ia ser santo e tal, e não só nessa, ele foi afastado, a congregação dele foi tirada dele pelo Bento XVI e teve que ficar sob intervenção por um bom tempo para poder resolver esse caso estrutural de abuso que durou vários anos. Tá dentro da. E assim, eu recomendo muito a leitura desse livro, eu acho é uma leitura gostosa de fazer. E, e o Breno está fazendo um trabalho muito importante que é o de arejar. A gente precisa abrir as janelas e arejar todas essas coisas. Porque assim, não se trata de dizer que o homossexual não pode ser padre. Mas se a igreja chama todos ao celibato, assim, uma coisa é um momento de fraqueza. Momentos de fraqueza na luta todo mundo tem. E não cabe a nós julgar isso. Eu estou julgando a hipocrisia, estou julgando a coisa mais. O sujeito que já perdeu o caráter e que já resolveu se entregar, sabe? Isto é complicado. E a gente precisa arejar isso porque essa hipocrisia, essa vida dupla, essa situação que é ao mesmo tempo a pessoa sofre e ela causa sofrimento, é uma das razões pelas quais as nossas paróquias muitas vezes parecem ser pouco acolhedoras e parece que o nosso calor espiritual não está tão quente assim, né? Porque é um sinal de que a espiritualidade está muito fraca dentro das paróquias. As paróquias, se os padres estão vivendo esta vida dupla, se as paróquias estão vivendo uma vida também, né, e as comunidades, isso vai refletir no a sua vibração, vamos dizer assim, espiritual. As pessoas vão entrar em contato com você e não vão sentir o fogo do Espírito Santo, porque não está ali. Está encoberto por esse monte de hipocrisia, de vida dupla, de vida de mentira que as pessoas estão vivendo, tá? E por isso eu comecei polemizando, inclusive, com essa coisa ambígua do ensino da igreja, porque eu sei que por que que a igreja tem uma visão tão negativa? Não é,
As Sagradas Escrituras, elas não são tão firmes assim com relação à questão homossexual. O pessoal vai caçar um versículo do Levítico para tratar desse assunto. O próprio Jesus tem um texto que ele fala dos eunucos, em que ele fala que alguns são eunucos pela vontade de Deus, e outros porque os homens o fizeram assim, e outros que nasceram assim. Então, obviamente, nós estamos falando de uma época, você está falando a linguagem do seu tempo, e ele estava se referindo aos homossexuais. E ele estava dizendo que, e era uma fala de acolhimento aos homossexuais, de reconhecimento que alguns são homossexuais porque Deus os fez assim. Então, é da vontade de Deus que eles sejam assim. Isso está nos evangelhos. Então, assim, só que a contestação ao homossexualismo, à homossexualidade, surge como uma forma de contestação, de diferenciação da sociedade grega e romana que valorizava a relação homossexual como parte da sua identidade. Então, isso foi os cristãos, para se diferenciar, eles falam, isso é imoralidade, isso é uma união ilegítima, isso a gente é contra e tudo mais, e fortaleceu essa identidade. Nós estamos num outro momento, em que você não é o risco do filósofo Sócrates ter um relacionamento com o general do exército ateniense, Alcebíades, tá? Ou de um monte de senador romano pelado numa sauna, nos banhos romanos. Nós estamos falando de casais que, inclusive, de casais de pessoas do mesmo sexo, inclusive tem vida monogâmica, sabe? Que tem uma relação de cumplicidade, às vezes, que dá um testemunho de amor em família melhor que muito casal heterossexual por aí. Sabe? Então aí é disto que a gente está falando e é isso que a gente tem que estar aberto. A igreja precisa acolher e reconhecer e a gente precisa evoluir no entendimento da questão homossexual, tá? Independente de qualquer coisa. Aí fala assim, "Putz, Paulo, tudo que você falou que foi bobagem, você está ensinando coisa que é contra o ensinamento. Eu discordo de você e tudo mais. Você está no seu direito. Tá? A igreja católica ela é ampla o suficiente para caber a mim e a você. Mas eu só te peço uma coisa: não discrimine, não afaste as, as pessoas homossexuais, especialmente se você tiver um filho ou uma filha homossexual dentro da tua casa. Não atire da tua casa. E não estimule os seus amigos a botar os filhos e as filhas homossexuais para fora de casa. Pelo contrário, os acolha, os abrace, porque eles são seus filhos. Podemos ter um acordo nisso? De que esse tipo de violência a gente não vai ter acordo? Então, podemos ter acordo de que um padre gay que está tentando viver a sua fé, a sua vocação com coerência, que não está vivendo essa vida dupla, que a gente vai acolher esse padre como um, um homem de Deus, um homem vocacionado? Se a gente tiver acordo nessas duas questões, todo o resto a gente pode discutir. A gente pode discutir doutrina, você pode discutir tudo mais. Tá? Eu não tenho problema em relação a isso. Eu só não vou concordar, evidentemente, com pessoas que defendem violência ou discriminação contra vulneráveis. Tudo bem? Então é isto. Se você gostou desse episódio, comenta e manda para seus amigos. Se você não gostou, espalha naquele grupo de ódio para falar para as pessoas assim: olha que absurdo o que esse cara tá falando, porque engajamento ruim também é engajamento e ajuda a gente a crescer, tá? É sempre muito bom. Assim, pessoas que detestam a gente, olha, vai lá, fala mal dele, tá? Dependendo de onde você fizer o comentário, eu consigo te ocultar, então não vai me fazer mal nenhum. Só vai destilar seu ódio lá e eu vou passar belo e formoso sem me preocupar com você. Podemos combinar assim? Então, vamos nessa e até o nosso próximo episódio.